Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática, é claro, para o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, concurso 2018. Então vamos lá, já resolvendo aí uma questão sobre o conteúdo de acordo aí com as informações indicadas no edital, que disse lá o edital para o concurso da Polícia Civil da Bahia na parte da informática, indica o sistema operacional Windows como possibilidade de cair na prova. Então vamos acompanhar a leitura da questão. Considere o menu iniciar de um computador com o Microsoft Windows 7 apresentado parcialmente na figura. Assinale a alternativa que contém a opção que abre diretamente a janela, que permite fazer com que um tipo de arquivo ou protocolo, como por exemplo .mp3 ou HTTP, seja sempre aberto por um determinado programa. Letra A, todos os programas. Letra B, músicas. Letra C, computador. Letra D, dispositivos e impressoras. E a letra E, programas padrão. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta em relação ao que o enunciado pediu? E lembra que o enunciado foi claro. Ele disse fazer, observa, com que um tipo de arquivo ou protocolo, e ainda cita tipo de arquivo MP3 ou protocolo HTTP, seja sempre aberto por um determinado programa. Vamos observar na prática e depois nós voltamos na questão. Acompanha comigo. Eu estou aí com o meu Windows 7 aparecendo na tela e eu vou clicar aqui no botão Iniciar, que, como vocês sabem, dá acesso ao menu Iniciar. Dentre as várias opções que nós temos dentro do menu Iniciar, existe uma chamada Programas Padrão. Observa comigo, cliquei aqui no botão Iniciar, apareceu o menu Iniciar e tem uma opção chamada Programas Padrão. Essa opção, quando o usuário clica, exibe uma área chamada Programas Padrão que pertence ao painel de controle do Windows 7. Eu até vou mostrar para vocês aqui essa área ampliada. Está aí, ó. Abriu a caixa de diálogo chamada Programas Padrão. O que eu posso fazer nessa caixa de diálogo? Eu posso definir o programa padrão para cada tarefa, atividade do sistema, mas também, exatamente o que a questão pediu, eu posso associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa. E aí observa que a questão colocou exatamente o texto que aparece aqui embaixo, porque a questão ali da VUNESP colocou exatamente assim, fazer com que um tipo de arquivo ou protocolo, e aí, olha os exemplos que estão aqui que a VUNESP copiou, como .mp3 ou HTTP, sempre seja aberto em um determinado programa. Se vocês observarem lá na questão, eles tiraram exatamente esse texto. Olha só lá na questão o que diz, fazer com que um tipo de programa, um tipo de arquivo ou protocolo, seja sempre aberto com um determinado programa. Eles botaram lá no texto da questão exatamente o que aparece aqui dentro de programas padrão. E aí, quando o usuário clica aqui em associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa, ele vai carregar os diversos tipos de arquivos que já estão reconhecidos e associados a algum programa no meu sistema. Então, agora ele está carregando para procurar os vários tipos de arquivos que já possuem reconhecimento no sistema associado a algum programa. O que eu posso fazer agora? Eu posso selecionar um desses tipos de arquivos. Então, vamos supor que eu pegue aqui, vamos dar um exemplo prático, vamos pegar aqui um arquivo... Vamos pegar aqui um arquivo mais tradicional, que vocês conheçam melhor, só para mostrar isso na prática. Quer ver? Ó? Deixa eu só descer um pouquinho aqui o controle para achar um tipo de arquivo que vocês reconheçam. Aqui, ó, achei. Por exemplo, os arquivos PPS. Arquivo PPS é tradicionalmente um tipo de arquivo do PowerPoint. E aí, claro que esse tipo de arquivo PPS, a princípio, ele está associado ao PowerPoint. Então, quando eu aplico um duplo clique nesse arquivo, abre pensando nesse programa chamado PowerPoint. Mas eu posso clicar aqui onde diz Alterar Programa, e quando nós clicamos em Alterar Programa, nós podemos escolher um outro programa, desde que seja compatível com esse tipo de arquivo, como no meu caso aqui eu tenho o LibreOffice Impress, que é bem parecido com o PowerPoint, também um editor de apresentações, e agora eu posso pedir para sempre usar este programa para abrir esse tipo de arquivo. E aí, quando eu for abrir esse tipo de arquivo, em vez de abrir com o PowerPoint, ele vai abrir com este outro programa. Então, bem interessante aí, porque a questão colocou, e é isso que chama a atenção, a questão, na verdade, copiou e colou o texto que estava dentro da opção Programas Padrão aqui do nosso
painel de controle, desculpa, aqui do nosso painel de controle, claro, mas aqui do nosso menu iniciar, que quando nós clicamos aqui no menu iniciar do Windows em programas padrão, abre programas padrão que pertence ao painel de controle do Windows. Essa era a resposta, letra E de Equador. O que chama atenção foi esse ato de copiar e colar o texto que estava lá no item programas padrão, colocou aqui para não restar dúvida que a resposta de fato era essa. Ok, pessoal? Obrigado pela presença. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei, isso é bem importante. E também não esquece de marcar o sininho que está ali em cima para vocês receberem as notificações de novas publicações, certo? Grande abraço, obrigado, até a nossa próxima aula e bons estudos!